Meu nome é Marta Oliveira, sou de Osasco, São Paulo, e preciso compartilhar com vocês uma história que prova que Deus não faz acepção de pessoas. Por anos, ouvi que meu lugar era no silêncio, que Deus só usava homens para liderar, que meus sonhos ministeriais eram rebeldia contra a ordem divina. Mas hoje, depois de pregar para mais de 100 mil pessoas no Estádio Nacional, depois de plantar 200 igrejas em 15 países, depois de ver milhares de vidas transformadas, eu sei que Deus usa quem Ele quer. E se você é uma mulher que foi silenciada, diminuída ou desencorajada em seu chamado, esta mensagem é especialmente para você. Cresci em um lar extremamente tradicional. Meu pai era diácono, minha mãe professora de escola dominical há 30 anos. Na nossa casa havia uma hierarquia clara: Deus, homem, mulher, filhos. Desde pequena eu senti algo diferente quando lia a Bíblia. Era como se as palavras pulassem da página direto para o meu coração. Aos 12 anos, durante um culto, senti Deus me chamando claramente: Marta, você pregará minha palavra para multidões. Corri para contar para minha mãe, transbordando de alegria. Marta, ela disse firmemente, Deus só usa homens, não mulheres. Mulher que quer pregar é porque tem espírito de Jezabel. Seja uma boa esposa e pare com esses sonhos. Mas mãe, e Débora? E Esther? E Maria Madalena, que foi a primeira a anunciar a ressurreição? Não questione a ordem de Deus. Ela retrucou. Mulher aprende em silêncio, com toda a submissão. Meu pai foi ainda mais duro. Se você insistir nisso, não é mais minha filha. Nenhuma filha minha será essa vergonha de mulher pastora. Os anos seguintes foram de profunda solidão espiritual. Enquanto meus irmãos eram incentivados em seus ministérios, eu era constantemente podada. Por que você não é como a Ana? Minha mãe comparava. Casou, teve filhos, ajuda o marido no ministério, isso sim é mulher de Deus. Mas o chamado queimava em mim. Comecei a jejuar secretamente. Acordava às 4 da manhã para orar no quintal, onde ninguém me ouviria. Estudava teologia escondida, comprando livros que escondia embaixo da cama. Aos 18 anos, fui aceita no seminário. Quando contei em casa, meu pai rasgou a carta de aceitação. Você não vai envergonhar esta família, ele gritou. Escolha, ou essa loucura ou nós. Naquela noite, com o coração partido, fiz minhas malas. Saí de casa com uma mochila, minha Bíblia e a promessa de Deus. Senhor, orei, chorando na rodoviária. Se é verdade que me chamaste, abre as portas que nenhum homem pode fechar. Eis que ponho diante de ti uma porta aberta, que nenhum homem pode fechar. Apocalipse 3:8 se tornou minha âncora. Os primeiros anos foram brutais. Trabalhava de dia para faxineira para pagar o seminário à noite. Muitas vezes dormia com fome, mas nunca sem ter lido a palavra. No seminário era a única mulher na turma. Os professores me ignoravam. Os colegas zombavam. Vai lavar os pratos da cantina, diziam rindo. Mas havia um professor, pastor Jonas, que via algo diferente. Um dia me chamou. Marta, você tem uma unção especial, não deixe que apaguem seu fogo. Foi ele quem me deu a primeira oportunidade de pregar, num presídio feminino. Nunca me esqueci daquele dia. 40 mulheres, todas com histórias de dor, me ouvindo falar sobre o amor restaurador de Jesus. Quando fiz o apelo, todas as 40 se entregaram a Cristo, todas. Chorei tanto que mal conseguia falar. Deus confirmava, sim, eu te chamei. A notícia se espalhou. Igrejas pequenas começaram a me convidar. Sempre havia resistência, uma mulher pregando? Mas quando eu abria a bíblia, o Espírito Santo fazia o resto.
Em 5 anos já havia pregado em mais de 100 igrejas. Plantei minha primeira congregação numa garagem, com 7 pessoas. Em 6 meses, éramos 300. Deus começou a fazer algo sobrenatural. Cada igreja que plantávamos crescia explosivamente. Não por minha capacidade, eu sabia minhas limitações, mas pela graça dele. Comecei a receber convites internacionais. África, Ásia, Europa. Em cada lugar a mesma resistência inicial, uma mulher, seguida da mesma rendição quando Deus se movia. Lembro de uma conferência em Moçambique onde fui barrada na entrada. Mulheres não sobem ao púlpito aqui, disseram. Eu orei do lado de fora. De repente, o pastor principal saiu correndo. Deus me mostrou em visão que você precisa pregar agora. Naquela noite, 5.000 pessoas se converteram. 5.000! Derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Joel 2:28 estava acontecendo diante dos nossos olhos. Fundamos o Instituto Missionário Débora, treinando mulheres chamadas por Deus. Hoje são mais de 3.000 graduadas servindo em todo o mundo. Mas durante todos esses anos, minha família não sabia de nada. 0 contato. Até aquele domingo. Era janeiro de 2023. Fui convidada para pregar no maior evento gospel do Brasil, o Congresso de Avivamento no Estádio Nacional. 100.000 pessoas esperadas. Eu não sabia, mas naquela manhã de domingo, minha mãe estava em casa, passando roupa, e ligou a TV. Por coincidência, não existem coincidências com Deus, estava passando a transmissão ao vivo do congresso. Ela me contou depois que quando viu as imagens do estádio lotado, pensou, que bênção ver tanta gente buscando a Deus. Então o apresentador anunciou, com vocês a mulher que Deus tem usado para incendiar o Brasil e o mundo com avivamento, pastora doutora Marta Oliveira. Minha mãe disse que o ferro caiu da mão dela. Ela caiu de joelhos na frente da TV. Lá estava eu, a filha que ela disse que envergonharia a família, subindo ao púlpito diante de 100.000 pessoas. O telão mostrou meu rosto e o título, Pastora Doutora Marta Oliveira, a voz que Deus levantou para esta geração. Ela viu quando eu abri a Bíblia e comecei a pregar sobre perdão, sobre como Deus restaura famílias, sobre como Ele usa os rejeitados. Há 25 anos, minha mãe me disse que Deus não usava mulheres. Hoje eu declaro, Deus usa quem tem coração disposto. Ele não vê gênero, vê disponibilidade. O estádio explodiu em adoração. Milhares de mulheres choravam, finalmente se sentindo validadas em seus chamados. Minha mãe assistiu aos 87 minutos de pregação. Viu quando 30.000 pessoas foram à frente aceitar Jesus. Viu quando orei e centenas foram curadas. Viu quando profetizei restauração sobre famílias destruídas. 2 horas depois, meu telefone tocou. Número desconhecido. Era minha mãe. Marta! Ela soluçava tanto que mal conseguia falar. Marta, minha filha, me perdoa. Me perdoa por ter tentado apagar o fogo de Deus em você. Chorei como criança. 25 anos de dor saindo em lágrimas de cura. Eu te perdoo, mãe. Sempre te perdoei. Eu vi Deus te usando. Vi o que neguei todos esses anos. Você é a voz que Ele levantou. Me perdoa por ter sido instrumento do inimigo para te calar. 1 semana depois, voltei para casa pela primeira vez em 25 anos. Meus pais, irmãos, toda a família reunida. Meu pai, o homem que rasgou minha carta do seminário, me abraçou chorando. Filha, desperdicei 25 anos por causa do meu orgulho religioso. Você fez mais para o reino em 25 anos do que eu em toda a minha vida.
Hoje, minha mãe é minha maior intercessora. Ela lidera um grupo de 500 mães que oram por mulheres no ministério. Meu pai se tornou um dos maiores defensores do ministério feminino. Mas o mais importante, milhares de mulheres que estavam presas pelo mesmo pensamento foram libertas. Recebo testemunhos diariamente. Pastora, minha família também me rejeitou, mas sua história me deu forças. Hoje pastoreio 5.000 pessoas porque você me inspirou a não desistir. Minha filha está no seminário porque viu que Deus usa mulheres. Não há judeu nem grego. Não há escravo nem livre. Não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Deus não mudou de ideia. Deus não mudou de ideia. Ele sempre usou mulheres. Débora liderou Israel. Éster salvou uma nação. Maria Madalena foi a primeira pregadora da ressurreição. Febre era diaconisa. Priscila ensinava teologia. Se você é uma mulher assistindo isso e sente o chamado de Deus, não deixe que ninguém, nem mesmo sua família, apague esse fogo. Deus te escolheu. Ele te capacitou. Ele abrirá as portas. E se você é alguém que já silenciou uma mulher chamada por Deus, ainda há tempo para consertar. Minha mãe levou 25 anos, mas se arrependeu. Não desperdice mais tempo. O último recado é para minha mãe, que sei que assiste todos os meus vídeos agora. Obrigada por finalmente me ver como Deus me vê. Seu apoio hoje cura as feridas de ontem. Te amo. E para todas as Martas que estão sendo silenciadas, sua vez está chegando. Continue jejuando, continue orando, continue estudando. Um dia, aqueles que te rejeitaram verão você no telão que Deus preparou. Porque quando Deus chama, nenhuma tradição humana pode calar. Amém?